Segunda Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E tendo Baasa notícia disto, cessou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou Geba e Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas mãos, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também nesse mesmo tempo Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado, e o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e de diversas especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos meditado nos capítulos 14, 15 e 16 de Segunda Crônicas. Essa será a terceira mensagem de uma série, e nós terminaremos este capítulo. Estes 3 capítulos estão recheados de preciosas lições espirituais e práticas para as nossas vidas, e que nós devemos, com muita cautela e meditação em nossas residências, ler o capítulo 14, 15 e 16 de Segunda Crônicas, porque as lições são preciosas, e se nós as aprendermos, lucraremos muito. Por quê? Porque nós observamos que a vida de Asa tem 2 momentos distintos. Um momento maravilhoso, um momento espetacular, um momento de bênçãos e de grandes vitórias. Mas também um momento de derrota, um momento de tristeza, um momento de decepção.
Um homem que começou tão bem e que durante décadas esteve tão bem, mas terminou a vida de uma maneira tão triste e tão desaprovada por Deus. E todos nós, diante dessa verdade, deveríamos temer e tremer, porque nós estamos num processo e muitos de nós já começamos bem e estamos bem, mas como diz a Bíblia, aquele que pensa, aquele que na sua autoavaliação julga na sua imaturidade e às vezes prepotência, que está bem, tome cuidado para não cair, porque Asa começou muito bem e terminou muito mal, simplesmente porque ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si, nos seus recursos e nos homens, e na força dos homens. E porque ele cometeu esta loucura, esta estultícia, ele terminou os seus dias de uma maneira absolutamente triste. E para que o mesmo não aconteça com você e comigo, nós deveríamos aprender as lições da vida de Asa, deste grande rei de Judá, do reino do sul, para que ela não se repetisse nas nossas vidas. Por isso, nós vamos, meus irmãos, rapidamente recordar para que o contexto fique claro da mensagem. Em primeiro lugar, de acordo com o capítulo 14 de 2 Crônicas, Asa, ele fez o que era bom e ele também fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Não foi diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus. Ele fez o que era bom e o que era reto. E esta expressão bom e reto não é abstrato, porque em seguida temos uma descrição do que foi que ele fez. Ora, ele removeu, ele cortou e ele demoliu tudo que não prestava, tudo que desagradava a Deus, tudo que entristecia a Deus. E positivamente, ele buscou a face de Deus e como rei decretou que todo o seu povo também buscasse a face de Deus e obedecesse aos mandamentos e à lei do Senhor. E como resultado de ter feito o que era bom e reto aos olhos do Senhor, ou seja, removendo o que desagradava a Deus, buscando a sua face e obedecendo a sua palavra, a Bíblia diz que Deus lhe deu repouso, descanso. Consequentemente, a terra esteve em paz, não houve guerra. Sob o reino de Asa, o seu reino esteve em paz. Nenhuma das nações ao redor de Judá invadiram Judá para fazer guerra. E porque tiveram paz, puderam edificar, construir e prosperar. Os irmãos sabem quanto os Estados Unidos gastam mensalmente bilhões para manter a guerra. Guerra custa caro, sempre custou. E porque tiveram 10 anos de paz, prosperaram, edificaram cidades, urbanizaram, construíram fortalezas, porque Deus lhes dera repouso. Porque Deus lhes deu repouso, tiveram paz na terra. E tiveram paz porque Deus deu repouso. E Deus deu repouso porque Asa fez o que era bom e o que era reto aos olhos de Deus. E buscou a sua face. E isso nos ensina que se eu e você também nós nos determinarmos, com a ajuda e sabedoria dos altos, fazer o que é bom e o que é reto, não aos nossos olhos, da nossa perspectiva, mas da de Deus, o Senhor, meus irmãos, nos dará repouso e haverá paz na nossa família, na nossa vida, e nós vamos prosperar. Portanto, remova da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Pecado, embaraços, aquilo que desagrada a Deus. Eu fui a um congresso com 1.400 pastores de vários estados, de todos os estados dos Estados Unidos e de alguns países do mundo. E um dos pastores, com muita autoridade de Deus, ele disse: sabe por que tem pastores aqui fracassados e ministérios que não vão para frente? Porque muitos aqui estão em pecado. Muitos aqui estão envolvidos com pornografia. Muitos aqui estão em adultério. E naquele momento, um silêncio sepulcral tomou conta de um grande auditório.
E se ali tivesse um mosquito voando, nós ouviríamos. Enquanto não removermos da nossa vida aquilo que desagrada a Deus, e enquanto não buscarmos simultaneamente a sua face, em submissão aos seus mandamentos, Ele não nos dará repouso e não haverá paz. Então, meus irmãos, Deus provou Asa, sabe como? Um rei etíope com um exército de 1 milhão de homens marchou contra Judá. E Asa, com 580 mil, basicamente a metade, partiu para a guerra. Mas Asa, antes de entrar no confronto, orou. E a primeira parte de sua oração foi o reconhecimento da onipotência divina, dizendo: Deus, Tu és todo-poderoso e para Ti absolutamente nada é ajudar, quer ao forte, quer ao fraco. Deus, Tu és tão poderoso que para Ti curar a gripe ou um câncer, nada é. Para Ti nos ajudar a construir um barraco ou um grande prédio, nada é. Para Ti nada é ajudar, então ajuda-nos. Sabe por quê, Deus? Porque nós confiamos em Ti e somente em Ti nós depositamos a nossa confiança. E a Bíblia diz que Deus desbaratou os inimigos de Judá e lhes deu a vitória. Deus os quebrantou, por isso no campo de batalha eles venceram. Então, meus irmãos, veio o Espírito Santo sobre o profeta. E o profeta deixou claro o seguinte: enquanto vocês buscarem a Deus, Deus estará com vocês. Mas se vocês o deixarem, Ele deixará vocês. Se vocês o buscarem, vocês o encontrarão. E para que essa verdade, essa máxima fosse exemplificada de maneira concreta, fora dado o exemplo do reino do norte de Israel. E diz o texto que em Israel não havia paz, só havia perturbação, contendas e brigas, porque eles estavam sem o verdadeiro Deus e sem quem o ensinasse Deus a eles, e por isso não havia paz. Logo está claro que, porque Asa fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor, Deus lhes deu descanso, portanto houve paz. Mas Israel, o reino do norte, não fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, Deus não lhes deu repouso, não houve paz, ao contrário, houve guerra, houve perturbação o tempo todo. Portanto, está muito clara a lição. Então Asa recobrou o ânimo, diz a Bíblia, e ele e todo o povo fizeram um pacto de buscarem a Deus e somente a Deus, e fizeram um pacto com um juramento: quem não buscar a Deus é pena de morte. E diz a Bíblia que todos se alegraram com um pacto dessa natureza, um pacto de morte, com juramento de morte. Irmãos, 25 anos se passaram. Portanto, durante 35 anos, Judá teve paz. Só que 35 anos de paz, de bênçãos, não foram elas as bênçãos, mas o coração pecaminoso diante da prosperidade, da abundância, da opulência, da tranquilidade. O que produziu? Ingratidão, infidelidade e deixar de confiar em Deus para passar a confiar no homem. E eu tenho conhecido tanta gente que depois de ser abençoado, ao invés de reconhecer, agradecer e manter-se fiel, se esquece de Deus, se deixa enganar pela prosperidade, pela saúde, porque as coisas estão indo de vento em popa, e progressivamente, sem se darem conta, transferem a sua confiança de Deus para os seus recursos, para a sua inteligência, para os seus contatos e para os homens. E foi isso que aconteceu com Asa, quando o reino do norte, Asa, meus irmãos, não confiou em Deus. Ele tirou o tesouro, a prata e o ouro,
da casa de Deus, do templo. Pertencia a Deus, havia sido consagrado para comprar o rei da Síria e o seu exército, para que invadisse pelo norte o reino de Israel. E então Baasa, o rei de Israel, teve que defender as suas cidades na fronteira, e deixaram o sul e subiram. E como eu disse de manhã, Asa conseguiu solucionar o problema, mas da maneira como ele solucionou aquele problema, ele criou um pior e maior, com Deus. Por isso Deus manda agora o vidente, o profeta, aquele que vê aquilo que Deus revela. E a pergunta divina, ou a declaração divina é: por que, Asa, você confiou no homem e não confiou em Deus? Por quê? Você era um homem de fé, você só confiava em Deus, e Deus lhe dava vitória, porque você nele confiava. Se tem alguém, Asa, que não tinha motivo qualquer para duvidar de Deus, era você. Quando no passado o etíope Zerá, com um exército de 1 milhão de homens, marchou contra você, Deus lhe deu a vitória porque você confiou nele. Por que agora você deixou de confiar em Deus? Por quê? Irmãos, essa é uma pergunta que deve estar sendo feita em cada um de nós, porque, como eu disse e volto a repetir, se eu perguntar aqui, quem é que crê em Deus? Todos dirão, eu creio. Se eu perguntar aqui, todos os presentes confiam em Deus? Todos diremos. Mas é a maneira como nós agimos e reagimos diante das nossas tribulações, diante dos nossos desafios e diante dos nossos problemas, é que revelará se nós realmente confiamos em Deus e somente em Deus, ou se nós confiamos no homem e nos recursos do homem. Asa, meus irmãos, não confiou. Então, nós vamos ver, meus irmãos, o que aconteceu. Observem verso 8, a última frase do verso 8. Diz o vidente: confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas mãos. Logo, quando nós cremos em Deus e nele, e somente nele confiamos, Ele entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Ele nos dá a vitória para os nossos problemas. Sabe por quê? Verso de número 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos, os olhos de Deus, passam por toda a terra. Com que propósito? Para mostrar-se forte. A favor de quem? A favor, diz o texto, daquele cujo coração é perfeito para com Ele. Irmãos, essa declaração, ela é digna de horas de meditação nas nossas vidas, porque a fé honra Deus. E quando eu deixo de confiar nele e confio em outra pessoa, eu estou dando aquela honra para outra pessoa. Qualquer pai aqui, qualquer mãe, se sentiria profundamente ferido e atingido se seu filho ou se sua filha deixasse de confiar nele ou nela, mãe ou pai, para confiar em qualquer outra pessoa. Seria uma afronta e magoaria qualquer pai e mãe, porque o pai e a mãe amam os seus filhos. Dar esta honra a outros é uma afronta aos pais. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós damos honra a quem não é digno de honra e deixamos de honrar quem é digno de honra. Por isso, meus irmãos, o princípio da Bíblia é a fé. O justo, aquele que foi declarado com base nos méritos de Cristo, justo, ele vive da fé, porque a fé é a fonte, e ele vive pela fé, porque ela é o meio através do qual ele vive. Preste atenção. E a Bíblia diz que Deus, pelo seu poder, através da fé, nos guarda. Por isso, meus irmãos, nós temos que viver uma vida de fé. E temos que confiar em Deus o tempo todo, porque é através da fé que Deus nos abençoa e nos dá a vitória. Por isso, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo.
é a nossa fé. Por isso, temos que confiar. Agora, por que temos que confiar? Porque os olhos de Deus, e aqui o profeta está falando sobre a onisciência divina, através de uma linguagem antropomórfica, falando de órgãos humanos e atribuindo a Deus, Deus é espírito. Ele está dizendo que os olhos de Deus, eles estão percorrendo, passando por toda a terra. Sabe com que propósito? Deus está procurando. Quem é que Deus está procurando? Ele está procurando aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Sabe com que propósito? Se mostrar, se revelar forte, poderoso para Ele. E eu lhe pergunto, você quer que Deus se revele poderosamente? Que a suprema grandeza do poder de Deus, que opera segundo a força do seu poder, ela se manifeste na sua vida, no seu ministério, na sua família. Você que quer que Deus se revele forte, poderoso para você, então o seu coração precisa ser perfeito para com Ele. Deus está procurando assim, homens e mulheres cujos corações sejam perfeitos para com Ele. Para esses, Deus se revelará poderoso. E talvez diante disso você esteja dizendo, estou fora, porque se Deus está procurando aquele cujo coração é perfeito, o meu não é, estou fora. E eu também nesse sentido diria, eu também. Mas o que a Bíblia quer dizer com coração perfeito? Irmãos, em primeiro lugar, segundo as Escrituras, a perfeição absoluta é atribuída a Deus, nunca ao homem. Mas quando a Bíblia usa tanto as duas palavras hebraicas quanto a palavra grega, traduzida em português por perfeição, essa palavra nunca significa perfeição moral absoluta, mas ela significa maturidade. Quando se refere a alguma coisa biológica, se refere àquilo que é adulto, totalmente crescido. Quando se refere ao ser humano, se refere à totalidade, à integralidade. Quando se diz que uma pessoa é íntegra, se quer dizer que ela é completa, é um todo. Quando eu quero integrar uma pessoa, eu quero que a parte some com as demais para fazer um todo. Então dizer que alguém é perfeito no sentido bíblico não está se defendendo a impecabilidade, porque este estado de não estar sob pecado, só Jesus Cristo. Então quando a Bíblia fala do coração perfeito, ela está dizendo aquele coração que é totalmente de Deus, ou seja, não é um coração dividido, é um coração que na sua totalidade ele pertence a Deus, não é um coração dividido. Existem pessoas que dizem assim, eu amo duas mulheres. É difícil entender, mas tem homens que amam duas. Mas como você ama, o coração dele está dividido entre uma mulher e outra mulher. Então o coração dele não é íntegro, não é total, não é perfeito. É um coração dividido, partido. Deus, meus irmãos, quer se revelar poderoso para o homem e para a mulher, cujo coração é só dele. O coração dele não está dividido entre Deus e o mundo. O coração dele não está dividido entre Deus e suas ambições pessoais. Aquele coração é totalmente de Deus. E é isso. Eu, como marido, jamais gostaria de viver com uma esposa se o coração dela não fosse só meu. E eu tenho certeza que todos aqui pensam assim e vice-versa. Ninguém quer conviver com alguém cujo coração está dividido. Tiago fala de ânimo dobre, de psíquicos, de dupla personalidade, ou um coração duplo, é a tradução literal. E ele diz, esse homem de ânimo ou de alma dobrada, dividida, nunca conseguirá nada de Deus. Diz Tiago no capítulo 1, o coração tem que ser íntegro, inteiro, completo, total de Deus. Isso não é sinônimo de impecabilidade. Se os irmãos lerem Ezequiel, verão que Lúcifer, antes da queda, era perfeito, diz o texto.
mas a perfeição dele não o isentou e não o protegeu de uma queda trágica no pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, ela nos diz assim: estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Noé é descrito como um homem justo e perfeito. Ou seja, o coração de Noé era todo de Deus, não era um coração dividido. Irmãos, quando Deus diz que nós temos que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, Ele quer dizer que ou nós o amamos integralmente, com todo o nosso ser, ou nós não o amamos. Jesus admite e permite que amemos esposa, filhos e pessoas, mas nunca que amemos igual ou acima. Ele disse: quem ama o pai, quem ama a mãe, quem ama o marido, quem ama a mulher, quem ama o filho, quem ama a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, porque Deus quer um coração perfeito. Ele quer todo o meu coração, Ele não quer um coração dividido. Israel, meus irmãos, saiu do Egito pelo poder de Deus, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Por isso, o tempo todo, durante a peregrinação, Israel era um povo dividido entre Deus e o Egito. A cada desafio, saudades do Egito. Como muitos de nós, Deus nos tira do mundo, mas o nosso coração ainda é um coração dividido entre Deus e o mundo. E Deus nos tirou do mundo, mas o mundo ainda está dentro de nós. A vida longe de Deus ainda está dentro de nós. Somos pessoas divididas. E por isso nós não queremos abandonar Deus, mas também queremos abandonar o mundo. Não queremos abandonar a igreja, mas não queremos abandonar a roda dos escarnecedores. E nós somos pessoas assim, divididas. Para com essas pessoas, diz a Bíblia, Deus não se revelará. Os olhos de Deus estão procurando aquele homem e aquela mulher cujo coração é perfeito para com Ele, é totalmente dele. Não é verdade? É isso que as Escrituras ensinam. Deus quer um coração integral, inteiro para Ele. Por isso, meus irmãos, está escrito também que Deus se dirigiu a Abraão e lhe disse assim: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Deus não estava dizendo a ele, não peques, porque Abraão era pecador. Ele mentiu, ele disse que sua esposa era irmã e de fato era, mas negou que era sua esposa. Por 2 vezes ela foi de 2 outras pessoas para livrar a sua própria pele. Abraão era um pecador, mas Deus lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito. Davi, meus irmãos, é dito na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que o coração de Davi era perfeito para com Deus. Nós sabemos que Davi pecou, adulterou e matou. No entanto, o coração de Davi nunca ficou dividido entre Deus e Baal, entre Deus e os outros deuses, entre Deus e as outras coisas. O coração de Davi sempre foi totalmente de Deus. É como um homem que ama tanto a sua esposa, que o coração dele é só dela, e não tem lugar para outra pessoa. Ele não tem olhos para outra pessoa, porque o coração dele é somente dela. E vice-versa. É esse tipo de pessoa que quer Deus e que não está dividido entre Deus e o mundo que Deus quer. Eu estava aconselhando um rapaz cuja vida é tão conturbada, tão cheia de sofrimentos, tão cheia de tribulações, e eu disse a ele simplesmente: eu lamento porque você está há quase 1 ano na igreja e até agora você não ama a Deus de todo o seu coração. Você já entendeu algumas coisas, mas porque você continua dividido, você não se entrega a Deus integralmente. Você quer Deus, mas você também não quer deixar
os prazeres pecaminosos, você não quer deixar aquilo que entristece o coração de Deus, você continua querendo seguir o seu próprio caminho, mas que Deus esteja por perto, principalmente para ajudar e socorrer quando as coisas apertarem. Então eu lhe pergunto, o seu coração é só do Senhor? Quando eu divido a minha adoração entre Deus e algum santo, por mais que tenha sido um apóstolo ou um grande homem de Deus, a quem Deus usou de maneira extraordinária, o meu coração não é só de Deus, ele está dividido. Quando eu digo que confio em Deus, mas a minha devoção também é dividida com Maria, a mãe de Jesus, então o meu coração não é só de Deus, ele está dividido entre Deus e Maria, entre Deus e os santos, e a Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus estão procurando aqueles cujos corações sejam perfeitos para com Ele, totalmente dele, para se mostrar forte, poderoso. Meus irmãos, é por isso que nós não estamos contemplando o poder de Deus. Aquele pastor que eu mencionei do congresso, ele disse: não haverá salvação e não haverá edificação da igreja sem o poder de Deus. E sem pureza não haverá poder de Deus. Ou vocês, pastores, amam a pureza e a santidade, ou vocês não verão o poder de Deus. E quem não ver o poder de Deus, quem não experimentá-lo, não vai ver salvação e não vai ver a igreja indo para frente. Por isso, Asa, meus irmãos, enquanto fez o que era bom e o que era reto aos olhos de Deus, ele foi abençoado. Mas ele deixou de confiar. Então, o que é que o vidente está dizendo a ele, o profeta? Está dizendo: Asa, quando você confiou, você teve a vitória. Deus entregou nas tuas mãos o inimigo. Porque os olhos de Deus estão procurando entre os 6 ou 7 bilhões de seres humanos que vivem sobre a face da terra. Ele está procurando no meio desta grande multidão corações perfeitos, corações que são dele e somente dele, corações íntegros, completos e não divididos. São esses que Deus está procurando para se revelar a estas pessoas, revelar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é forte. Então, se eu quero ver o poder de Deus na minha vida, dentro da minha casa, no meu ministério, eu tenho que confiar em Deus e permanecer nesta fé. E confiar nele, somente dele, e ter o coração somente nele, colocado nele. Os irmãos sabem que Pedro andou sobre as águas, porque o Todo-Poderoso disse: vem. Mas a Bíblia diz, e a palavra é dúvida, e a origem da palavra significa dividido. Quando ele reparou nas ondas e na força do vento, ele ficou dividido entre Jesus e o vento e a força do mar, ele afundou. Naquele momento, quando ele saiu do barco, o coração dele era todo confiança. Mas durante a trajetória ao encontro do Senhor, ele ficou dividido. E na dúvida, na divisão, no coração fraccionado, partido, dividido, não há, meus irmãos, a bênção de Deus, e ele afundou. Deus o socorreu, nós sabemos disso. Portanto, o que é que a palavra de Deus está ensinando? Que Deus quer se revelar poderoso para mim, para você, mas quando Ele olha o seu coração, Ele encontra um coração perfeito para com Ele. Você o ama, você o quer acima de tudo e de todos. Para a tristeza e vergonha de muitos, talvez você tenha aberto essa Bíblia domingo passado e só abriu ela hoje. Você ajoelhou-se agora para orar, a última vez foi domingo passado. Quem despreza Deus e a palavra de Deus, a comunhão com Deus, terá um coração perfeito para com Deus? Quando Deus disse a Abraão: Abraão, ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito, nós vamos encontrar a mesma declaração feita pelo Filho de Deus, quando disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Lembrem-se, ensinou ele, onde estiver o vosso tesouro,
ali também estará o vosso coração. Se Deus for o teu tesouro, o teu coração estará nele. Mas, se o teu tesouro for a fama, se o teu tesouro for a riqueza, se o teu tesouro for os títulos, se o teu tesouro for a tua família, o teu coração estará na família e não estará em Deus. Mas é óbvio que quando o meu tesouro é Deus e o meu coração está em Deus, sabe quem ganha com isso? A minha família, a minha profissão. Porque Deus tem prazer de abençoar a família, a profissão, os negócios, tudo que me diz respeito, Deus se alegra e tem prazer em abençoar. Mas é quando eu não ponho o meu coração em Deus e ponho nestas coisas, eu perco a bênção dele. Mas quando eu ponho o meu coração nele, ele é o meu tesouro, ele tem prazer de abençoar todas estas coisas. Meus irmãos, não sejamos como Asa, que durante 35 anos confiou em Deus e foi abençoado, mas parou de confiar em Deus. E o profeta lhe disse: nisto, porque confiaste no rei da Síria e não em Deus, procedeste loucamente. É uma loucura parar de confiar em Deus para confiar no homem. Você quer entrar no céu? Confie nos méritos de Jesus Cristo, confie na justiça de Jesus Cristo, porque se você confiar nos seus méritos e na sua própria justiça, é uma loucura eu pensar que posso, diante do tribunal, do justo juiz que julga com justiça, que eu posso ser salvo pelos meus próprios méritos. Isso é loucura. Confiar em mim e nos meus méritos. Confie nos méritos de Cristo. Eles são a base do teu perdão e da tua salvação. É a justiça de Cristo. É o pagamento da nossa dívida na cruz com sua santa vida. É loucura parar de confiar em Deus para confiar nas pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Asa, agora, desde agora haverá guerras contra ti. Você usufruiu 35 anos de paz, mas agora você vai ter guerras contra ti. Logo, mais uma vez eu repito, aquela paz era produto do quê? Deus lhe deu repouso, portanto havia paz. E Deus lhe deu repouso porque Asa fez o que era bom e o que era reto aos olhos de Deus, e nele confiou. Mas quando ele parou de fazer o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor e de confiar no Senhor, ele não teve mais paz, porque Deus não lhe deu mais repouso. E houve guerras contra Asa até o fim da vida dele. Asa, meus irmãos, quando ouviu esta palavra do homem de Deus, ficou tão indignado e enfurecido que ele mandou o profeta para o tronco. Ou seja, ele foi preso e seus pés foram acorrentados e presos ao tronco. Esse homem que era homem de Deus, que dava ouvidos à palavra de Deus, agora enfurecido contra Deus e contra a palavra de Deus, por intermédio do profeta, persegue o profeta. É por isso que não é fácil, meus irmãos, ser profeta, no sentido de aquele que entrega a verdade de Deus. Porque quando se prega o evangelho como se deve pregar, isso não agrada a muitos. O preço é esse, e os profetas têm que ter coragem de pagar o preço, de dizer o que as pessoas não querem ouvir, mas que Deus quer que seja dito. Esse é o preço que temos que pagar. Agora, meus irmãos, uma outra coisa ele fez, ele oprimiu, diz a Bíblia, o povo. Asa era um rei bom, enquanto confiou em Deus, mas quando ele parou de confiar em Deus, ele botou no tronco o profeta, ou seja, ele quis amordaçar a palavra de Deus, ele quis prender a verdade de Deus. Ele passou a ser um rei opressor, começou a fazer o mal aos seus próprios súditos. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Asa ficou enfurecido contra Deus. Então, sabe como Asa terminou? Ele ficou doente dos pés. Ele botou o profeta no tronco, os pés no tronco acorrentado, e Deus lhe deu uma enfermidade muito grave nos seus pés,
E mesmo nessa enfermidade, diz a Bíblia, ele não buscou o Senhor mais aos médicos. Nesse sentido, a Bíblia não está condenando buscar médico, mas é porque a medicina da época, séculos, 8 séculos, 9 séculos antes de Cristo, era incipiente. E ela estava completamente misturada com magia, com misticismo, com o sobrenatural. Ou seja, era mais um curandeiro espiritual que não era profeta do Deus Altíssimo. Portanto, ao invés de buscar a Deus e se arrepender para pedir a sua bênção, ele confiou nos médicos e nos recursos espirituais, mágicos, que aquela medicina era tudo muito... A feitiçaria, o sobrenatural e algumas aplicações de alguns medicamentos naturais, estava tudo muito junto. Ou seja, um homem que começou tão bem confiando em Deus, tendo 35 anos de paz e prosperidade e de bênção, ele termina prendendo o profeta de Deus, a palavra de Deus, ele termina oprimindo o povo, deixando de confiar em Deus, doente pela mão de Deus, e mesmo assim, ele não buscou a Deus, ele não buscou o Senhor Deus. Por isso a Bíblia diz que o pecado engana e endurece. Eu fico pasmado como ele começou tão bem, terminou tão mal. Isso me faz tremer, porque todos aqui começamos bem, e quem sabe estamos indo bem. Como nós vamos terminar? Será que nós vamos terminar a nossa vida como Asa terminou a sua, em rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus, o profeta de Deus, os profetas de Deus, oprimindo as pessoas, e sem perceber que por detrás das nossas enfermidades está a mão disciplinadora de Deus, nos chamando ao arrependimento? Mesmo assim, não iremos buscar a Deus. O pecado não só engana, mas endurece o coração. A Asa, meus irmãos, terminou de maneira trágica. Por isso, lembre-se, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar. Os salvos perseveram, porque uma das características da genuína fé é a perseverança. Por isso, quando uma pessoa tem décadas de fé, mas depois ela apostata, ela abandona a fé, é porque ela nunca teve a fé genuína. É preciso, meus irmãos, de acordo com a carta aos Hebreus, viver pela fé e da fé, e morrer na fé. Quem vive da fé, pela fé e morre na fé, entra no descanso de Deus. Mas quem deixa de crer e confiar, não entra no descanso de Deus. Portanto, em quem você confia? Você confia só em Deus? Você tem lamentado: Senhor, onde está o teu poder? A Bíblia diz que tu és todo poderoso. Onde está o teu poder na minha vida? Deus está procurando um homem e uma mulher cujo coração seja perfeito para com Ele, totalmente dele, para revelar-se poderoso para essa pessoa. Se você quer que Deus revele-se para você, o Deus Todo-Poderoso, que Ele se revele para você como Ele se revelou para Abraão, dizendo: eu sou o El Shaddai. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Quem fala contigo, quem agora está se mostrando, se dando a conhecer, se revelando, é El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus para quem não há impossíveis. Tua mulher tem 90 anos e é estéril desde a sua juventude, e tu já tens 100 anos. Você vai ser pai, e esse ventre morto vai viver, e vocês vão fazer um filho, e ele vai ser o herdeiro, ele vai ser o filho da promessa.
Esse é o El Shaddai. Se você quer que ele se revele assim para você, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o seu coração tem que ser perfeito para com ele. Ou seja, não seja mais dividido. Rompa com o mundo, com os valores do mundo, rompa. Não fique mais dividido, Deus e o mundo. Deus, o secularismo, Deus, o ateísmo. Tem horas que eu faço concessões, eu abro mão. Não, mas a ciência diz que não há Deus e que tudo evoluiu de espécies inferiores. Não, então eu fico dividido. Não fique dividido. O seu coração é de Deus, então creia. Ele é o Criador. Ele fez o homem exatamente como o homem é. Exatamente como você e eu somos. Ele fez Adão assim. Então, o seu coração tem que ser inteiro, completo, perfeito. Creia. Creia. Não seja dividido, porque um coração dividido, diz Tiago, não receberá nada de Deus. Eu termino dizendo, o profeta declarou, fizeste loucura, parar de confiar em Deus. Se você parar de confiar em Deus, você cometerá uma grande loucura. Se você quer ser salvo, confie em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É uma loucura confiar em si, confiar em seus próprios méritos, confiar em santos e em outros mediadores. Confie só em Jesus Cristo, o Senhor da glória.